está chegando, que poderoso. Deus, Ele vai restaurar a sua situação. Deus, Ele vai restaurar a sua situação. Hoje eu quero te falar aqui rapidamente, mostrar aqui na Bíblia que Deus é um Deus de restauração, que Deus é um Deus que age, né, de uma maneira extraordinária para restaurar. E mais do que isso, nós vamos orar. E tem um poder de Deus que está te fortalecendo nesse momento. Tem um poder de Deus que está te fortalecendo agora. Sabe? Muitas vezes nós precisamos também de uma base poderosa, para a nossa fé. E nós vamos orar aqui hoje, e Deus vai fazer muita coisa na sua história. Sabe? Talvez você está passando por momentos agora, mas esse momento não pode definir o seu futuro, não pode definir o que Deus tem a realizar na sua vida. Sabe? Um momento isolado não pode definir o que Deus tem e o que Deus vai fazer na sua história. Seja bem-vindo você que está chegando. Você está chegando para um momento poderoso aqui. Um momento poderoso de palavra e de oração. O céu está liberando. O céu está se abrindo em favor da sua vida nesse momento. Sabe? Deus estava enfatizando para mim algumas bases poderosas para restauração do céu acontecer na terra. Jesus deixou bem claro na sua oração que é desejo de Deus, é desejo do Pai ser realizado, fazer acontecer assim na terra como é no céu. Jesus é a imagem visível do Deus invisível. É a terceira vez que Deus está me dando essa palavra, né? E eu vi aqui o Antônio escrever Efatá, né? O Efatá é o abra-se de Deus. Agora, escuta bem, Deus, Ele está interessado em restaurar. Deus está interessado em abençoar. Deus está interessado em trazer o suprimento de toda a sua necessidade. Uma necessidade emocional, uma necessidade financeira. Deus está nos chamando para andar pela fé, porque Ele vai operar em cada área da nossa vida. Você está ouvindo isso? Deus está escolhendo você para grandes testemunhos do poder dele aqui na terra. Muitas coisas vão acontecer. Então não duvida do que Deus pode fazer e do que Deus vai fazer na sua história. Se apegue firme com Jesus. Sabe, palavras como essa aqui, momentos como esse de oração, movimentam o céu em seu favor e enchem você de fé. Você veio aqui Deus te trouxe aqui para te encher de fé. Sabe? E eu queria falar a base de toda restauração. A base de toda restauração é a palavra de Deus e o Espírito de Deus, sabe? Que está agindo na nossa vida. Deus tem me dado um capítulo da Bíblia muito forte. Tem épocas que Deus me levanta com um capítulo da Bíblia muito forte. E nesse período, Deus tem me dado esse capítulo e eu creio que é para a sua vida. Eu creio que é para a sua vida. Aqui em Isaías 61. Olha o que diz. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Deus vai te tirar dessa prisão, dessa limitação, sabe, financeira, dessa prisão, dessa limitação emocional, né? Muitas vezes, o mais importante na vida de uma pessoa nem sempre é, né, o que ela acha que é. Muitas vezes, nós precisamos nos desenvolver primeiro espiritualmente, depois emocionalmente, né? E também desenvolver hábitos, desenvolver questões da nossa vida, né, que vai nos levar a viver uma plenitude, uma abundância para com Deus. E nós vamos orar aqui hoje. Eu não sei qual é a área da sua dificuldade, mas eu sei que o Deus que está aqui
Ele é um Deus que restaura, Ele é um Deus que revela, Ele é um Deus que faz os milagres. Escuta bem o que eu vou te falar aqui agora. O que eu vou te falar aqui é uma base importante para você que quer viver uma restauração. Porque pode ser que Deus está querendo te dar essa base, porque pessoas por esses dias vão vir para te desencorajar, ou situações estão acontecendo para dizer que Deus não pode restaurar, que Deus não pode mudar a sua situação. Mas eu vou dar uma base para você dentro da Bíblia. Muitas coisas que Deus me deu é por revelação, né? Mas eu vou começar a dar umas bases. Eu tenho dado bases ao longo desse tempo, mas eu vou dar uma base para você. Tem muita gente nova também chegando aqui no canal, e você que já está, isso também vai servir perfeitamente como uma palavra de Deus para a sua vida. Primeiro lugar que Deus está me dando aqui, primeiro lugar, a palavra restaurar no hebraico, né? Então, ela significa trazer de volta, retornar e restabelecer. Então, isso me lembra também que o apóstolo Paulo, já no Novo Testamento, ele fala que Deus tem o poder de trazer oportunidades perdidas, remidas. Deus tem o poder de trazer de volta o que se perdeu. Não necessariamente como você pensa. Por exemplo, se alguém perdeu o casamento, né? Então isso está falando da área sentimental. E Deus pode restaurar essa área da sua vida, né? Deus pode restaurar essa área da sua vida. Na verdade, Deus, ele odeia o divórcio, né? Deus não tem nada a ver com isso. Mas Deus estava me dando aqui sobre isso, que, por exemplo, se você teve uma dificuldade nessa área, então Deus tem as formas de restaurar a sua área emocional, a sua área sentimental. Agora, escuta bem. A palavra no original, no hebraico, ela quer dizer exatamente isso: trazer de volta, retornar e restabelecer. No grego, ela também vai nesse mesmo sentido, né? Ela fala um pouco umas palavras diferentes, mas ela fala sobre ajustar, consertar e tornar completo. Isso me lembra de quando Jesus falou que Ele quer que nós tenhamos vida abundante. E o ladrão veio, senão a matar, a roubar e a destruir. Mas Jesus fala: eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. A palavra de Deus também diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Essa mesma palavra de Deus, ela diz lá em Jeremias 29:11. Faz tempo que eu não declaro esse versículo aqui, e Deus está trazendo para mim agora. Deus vai fazer uma coisa tão linda, tão poderosa na sua vida. E Deus está trazendo você que é para te preparar para dias de batalhas e você vencer pela fé. Escuta bem, Jeremias 29:11 diz: porque eu sou que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro, né? E uma versão mais tradicional, ela vai dizer: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Uma palavra que eu tenho declarado aqui incansavelmente é que o mundo pode estar em trevas, mas sobre ti se verá a glória do Senhor. Então, quando Deus te faz uma promessa, você não pode olhar para o mundo, você não pode olhar para circunstâncias, você precisa olhar para Ele. Quando Deus fala que vai te curar, quando Deus fala que vai te libertar, quando Deus fala que está te protegendo, quando Deus fala que vai fazer uma justiça, você não pode olhar para o mundo, nem para a situação, você tem que olhar para Ele. Agora, é exatamente isso que Deus estava me dando. Deus tem o poder de restaurar, de trazer de volta, de retornar e de restabelecer aquilo que foi perdido na nossa vida. E existe uma unção de restauração aqui. Existe uma unção de poder, uma unção de autoridade, uma unção de cura sendo liberada sobre a sua vida. Quando essa unção te toca, o mal vai embora. Quando essa unção te toca, sabe, você fica cheio de fé. Quando essa unção te toca, as coisas são diferentes na sua vida. Agora, uma outra coisa que Deus estava me dando é que Deus restaurou
a situação de muitas pessoas na Bíblia. E ele continua restaurando hoje. E eu estava me preparando para entrar com vocês aqui. E Deus falou comigo assim, para falar com você. Olha que poderoso que eu vou te falar e nós vamos orar. Se Deus estiver te chamando para orar por alguém, ou para ajudar alguém de alguma forma, então considere que Deus quer te abençoar de uma maneira extraordinária, em todas as áreas da sua vida. Eu vou falar mais uma vez. Se Deus estiver te chamando para orar por alguém, considere que Deus quer te abençoar de uma maneira extraordinária. É fora da curva, é fora do comum o que Deus quer fazer na sua vida. Antes de eu entrar aqui, essa palavra veio muito forte para mim, que se Deus, eu vou falar pela terceira ou quarta vez, se Deus está te chamando para orar por alguém, para interceder em favor de alguém, considere que Deus quer te abençoar de uma maneira extraordinária. Você está ouvindo? Olha lá, a resposta para mim, Deus está falando. Olha aí, Deus tem sido bom todos os dias aqui. Quase que todos os dias nós temos testemunhos de curas, de milagres, de palavra, coisa extraordinária, coisa do céu, pessoas sendo curadas aqui instantaneamente, dores saindo, males saindo, né? Deus tem feito coisa poderosa. Agora, eu sei que eu já declarei com vocês aqui algumas vezes, mas eu vou falar. Jó, no capítulo 42, versículo 10, diz que o Senhor restaurou. Ó, qual é a palavra de hoje? Deus tem o poder de restaurar. O Senhor restaurou a sorte de Jó quando este orou pelos seus amigos e lhe deu o dobro de tudo o quanto tinha tido antes. Então, o Senhor restaurou a sorte de Jó quando este orou pelos seus amigos. Considere que se Deus está dando alguém para você orar em um sonho, em uma visão, ou uma impressão, considere que Deus quer te abençoar muito. Por quê? Porque a bênção de Deus não pode ser só para o nosso próprio umbigo. Nós precisamos viver esse amor de Deus de uma forma prática. O amor também envolve sentimentos, mas é mais do que isso. O amor é uma atitude. Quando a Bíblia fala de amor, ela está falando de um amor sacrificial. É um amor que não pensa só em mim. Você pode se confundir. Tem pessoas que podem falar muito de amor, mas não têm atitudes práticas de amor. Por exemplo, falam mal dos outros. Por exemplo, planejam, né? Tramam, permitem que o mal entre no coração delas para se levantar contra os outros. Você vê? Mas quando o amor de Deus ele está sendo construído no nosso coração, Deus começa a nos chamar para pensar em algo maior do que o nosso próprio umbigo. Se Deus está te chamando para favorecer alguém em oração ou para favorecer alguém de alguma forma, então considere que Deus quer te abençoar muito. Porque às vezes a gente só quer orar para a gente. Agora, se você tem um chamado para intercessão, ou se Deus está querendo te elevar, se Deus está querendo elevar você espiritualmente, trazer um crescimento espiritual para você, Deus, Ele vai te apertar. Como? Ele vai te chamar para fazer algo que beneficia não só você, mas que beneficia os outros. Se você quer ter um crescimento natural, isso já tem princípios na Terra. E na verdade até esses princípios eu tenho estudado, até esses princípios eles consideram o mundo espiritual. Você vê? Eles são espertos. Tem pessoas que, tem alguns que não andam muito assim com Jesus, mas eles consideram, vamos ser generosos, faz uma coisa boa para alguém ou para uma instituição, até eles falam isso. Agora, imagina você, se Deus está te chamando, se Deus está te revelando e pedindo para você beneficiar alguém. Ah, Deus tem uma coisa poderosa. Deus vai restaurar a sua situação, e que às vezes o problema hoje não é financeiro. Eu estava conversando com alguém e aquela pessoa disse que ela não tem nenhum problema financeiro. Nenhum problema financeiro. Ela é abastada financeiramente. Muito abastada financeiramente. Mas ela disse que ela não conseguia tirar uma tristeza que estava dentro dela. Ela não conseguia trazer uma harmonia para dentro da casa dela. Você vê isso? Então,
nós precisamos entender que nem tudo se resolve com dinheiro. Você está ouvindo? Sabe? Às vezes você está passando um tempo de uma dificuldade, de uma escassez só do suficiente. Às vezes nós passamos por isso. Nós estamos passando por isso por algum momento da nossa vida, né? Então, você fica muito focalizado nisso. Mas nós devemos focalizar em Deus. Por quê? Porque uma fração de segundos, Deus pode mudar a história de alguém que está aqui nessa oração. Você está ouvindo? Então, o que você precisa fazer? Se conecta com Jesus. Sabe? E para escutar a voz dele. Ele tem alguma coisa que ele vai revelar para você que vai mudar a sua história. Estou liberando essa palavra na sua vida. Deus vai revelar algo que vai mudar a sua história e você vai viver o propósito dele. Dinheiro por dinheiro é muito vazio. Nós precisamos viver por um propósito. Sabe? Deus vai te mostrar algo que vai mudar a sua história. Recebe? Você não pode vir aqui só para ouvir, você tem que receber, você tem que interagir com a palavra. Fala, eu recebo. Deus vai falar comigo, essa palavra é para mim. Se você não receber hoje, daqui uns dias Deus está dando uma visão, um sonho, uma visão de noite. Deus está te pegando de surpresa. Quantas vezes eu passei alguma situação e Deus me mostrou em sonho como eu deveria agir. Alguém também veio me contar um sonho. Olha o que Deus está me dando aqui. E nós vamos orar. Alguém veio me contar um sonho que estava em uma sala de aula bonita. E naquela sala de aula bonita, era uma mesa que todos estavam fazendo uma prova, um do lado do outro. E quando eles foram ali fazer a prova, eles terminaram a prova, a pessoa que estava ao lado era um homem, a pessoa que estava ao lado uma mulher. Ela deixou a prova em cima da mesa, terminada, e ela saiu para no banheiro para beber água. E enquanto isso veio o professor, e ele confundiu as provas. Aquele homem já tinha entregado a sua prova. A mulher que estava do lado dele, ela tinha ido beber água no banheiro. Então, ele foi e entregou a prova. O professor achou que a prova da mulher era a prova dele. E ela falou assim, nossa, você fazendo uma prova dessa? Né? Você que já fez isso, fez aquilo, fazendo a prova dessa? E falou os detalhes. Né? E ele ficou tentando se autodefender. Não fui eu. Foi aquela outra. Eu falei assim, não, você. Sabe? Muitas vezes nós precisamos aprender e parar de nos defender. Muitas vezes nós explicamos demais. Quando Deus está conosco e Deus já nos justificou. Se Deus já te justificou, se você tem andado com Ele, essa palavra é para você. Sabe? Então, escuta bem o que eu estou falando com você. Deus vai restaurar a sua situação. Deus vai restaurar aquilo que aconteceu com você. Agora, nós vimos na Bíblia que Deus tem o poder de restaurar. Agora, você não pode viver só no seu próprio umbigo. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos iriam se esfriar. Então você não pode deixar o amor esfriar na sua vida. Aí o que Deus vai fazer? Eu quero mudar a sua história. Então eu vou te chamar para orar por alguém que talvez você nem conhece muito bem. Eu falei para vocês aqui há tempos atrás, alguns dias atrás. Deus me deu um sonho, toda uma história no sonho esses dias. E nesse sonho, tinha uma mulher que no sonho, na verdade, estava todo mundo conversando que ela tinha morrido. E Deus falou comigo, você vai orar por essa mulher até ela receber o livramento de morte. E Deus me contou o porquê. Deixa eu falar uma coisa para você. Não conta os seus detalhes para as pessoas. Isso, sabe? Às vezes você confia muito em alguém, mas essa pessoa também confia muito em outro. Então tem que ser muito pontual, né? Agora, é claro que tem pessoas que realmente você pode confiar, né? Para uns detalhes da sua vida. Aí Deus me chamou para interceder por essa mulher. Ela não sabe que eu orei por ela. Mas eu passei em frente à casa dela. E eu senti que está tudo bem. Esses tempos também, eu estava orando por alguém da família do lado do meu pai. Né? Então, eu tenho mais contato do lado da minha mãe, né? Por igreja, enfim. Agora, eu estava orando e eu não vi essa pessoa por muito tempo. E ela estava passando uma situação e eu não sabia. E sabe, já faz uns anos, antes ainda da situação mundial. E quando eu me encontrei com ela, Deus fez coisa extraordinária.
Eu percebi que ela estava precisando e Deus me chamou para interceder, porque as orações alcançam, as orações não têm limite de quilometragem. As orações não têm limite de quilometragem. Olha, essa desceu aqui agora. E o que acontece? Se Deus está te chamando para gastar um tempo orando por alguém, considere que Deus quer te abençoar muito, que Deus quer te dar uma estrutura para te dar um dom espiritual poderoso, para você viver o extraordinário. Esses são pequenos exemplos, né? São pequenos exemplos. Mas várias vezes Deus me chamou para interceder pelas pessoas, né? Muitas vezes, infelizmente, hoje nós precisamos ainda aprender. Às vezes nós não podemos ser tão abertos, a gente precisa ser firme, né? Você precisa ser firme porque os dias hoje a gente precisa ter uma postura, tem que ter um equilíbrio, né? Mas nós precisamos ter esse coração de quando Deus nos chamar para ajudar alguém em oração, ou ajudar da maneira que for preciso, com dinheiro. Você não precisa ter muito para começar a ajudar. Quantas vezes Deus falou comigo? Às vezes que eu podia, eu ajudei financeiramente. Às vezes que eu não podia, eu falei, vamos chamar umas pessoas aqui, vamos ajudar. Porque Deus falou comigo. E às vezes também Deus não falou, mas você está vendo a necessidade. Você está ouvindo isso? Então, se Deus está te chamando para ser usado em benefício de alguém, considere que Deus quer te abençoar muito. E que Deus quer restaurar coisas na sua vida. Eu falei aqui para vocês de um homem que veio falar comigo. Ele falou assim, mas aquele homem fez isso errado, fez aquilo errado. Mas Deus livrou ele. Eu falei, sabe por que Deus livrou ele? Porque ele tinha oferta no altar. Porque ele obedece a Deus nas finanças. A pessoa veio me contar uma história, contou toda uma história. E Deus me deu esse discernimento. Sabe? Você está ouvindo isso? O que eu aprendi quando Deus me revelou isso? Né? Que a obediência gera uma proteção e um poder extraordinário de Deus em seu favor. Deus faz tudo conspirar ao seu favor. Deus protege até quando você erra. Você está ouvindo isso? Vamos orar. Deus vai suprir toda a sua necessidade. Deus está trazendo um tempo do mais do que o suficiente. Deus quer que você viva suprido de toda a sua necessidade. Sabe, eu declaro que a abundância de dons espirituais, eu declaro que a abundância de dinheiro, abundância de saúde emocional, sabe, está vindo todo tipo de abundância para a sua vida, abundância de coisa boa, porque a abundância de coisa ruim, a abundância de problema, a gente não quer não. Isso já é natural da vida, não precisa, né? Mas Deus vai restaurar você espiritualmente, Deus vai restaurar o seu mental, o seu emocional, olha aí, Deus vai restaurar suas relações dentro da sua casa, com a sua família, com pessoas pontuais, com amigos que Ele tem para a sua vida. Quando Deus quer te abençoar, Ele conecta pessoas na sua vida. Deus vai restaurar as finanças, a vida profissional. Deus vai restaurar o ministério, o chamado. Estou sentindo Deus aqui. Olha aí, uma pessoa esses dias veio pedir para eu orar. E eu vi uma fila. Quando eu fui orar para ela, eu vi uma fila. Tive uma visão de uma fila. Eu falei, Deus te chamou para interceder. Sabe? Intercessor passa por tempos difíceis. Intercessor tem desafios. Por quê? Muitas vezes nós precisamos ser treinados na escola do Espírito Santo. Nós precisamos ser treinados, né, de diversas formas, através até de pessoas mais experientes, para viver, para ganhar as batalhas. Dependendo do seu chamado, a batalha é maior para você. Deus está dando uma resposta aqui para alguém. Deus, por que eu sofro tanto? Dependendo do seu chamado, Deus, a vitória é maior, né? Mas a batalha também é maior para você. Você está ouvindo? Deus vai fazer o extraordinário na vida de gente que está aqui. Deus vai restaurar coisas na sua vida. Sabe? Deus está remodelando a história. Eu via como se fosse um artista. Tinha uma época que, nas minhas horas vagas, sabe o que eu fazia? Eu ficava vendo o oleiro fazer vaso. Inclusive, eu preciso achar. Eu ficava assistindo no YouTube um rapaz que ele ficava fazendo vaso. Uns vasos bonitos. Um lugar assim, muito bonito também. Ele ficava fazendo aqueles vasos, sabe? Ele vai amassando barro, sabe? Ele vai moldando. Um vaso ele queria mais de comprido. Um vaso ele queria mais aberto. Outro vaso ele queria mais fechado. Deus está comunicando aqui. Mas tudo isso tinha um propósito, sabe? E depois ele ia colocar à venda esse vaso.
Ele ia colocar em um lugar de destaque esse vaso para cumprir um propósito, né? Uns vão receber uma planta, outros vão ficar só ali numa exposição, né? Escuta bem, Deus sabe como está modelando você. Deus está modelando alguém aqui e alguém não sabe. Deus te trouxe aqui para comunicar, estou modelando, vou restaurar, vou fazer, vou dar ideias novas, sabe? Tem gente aqui que está achando que está perdendo a provisão, e na verdade é que Deus está dando uma direção nova, sabe? E Deus está vindo com o espírito de sabedoria, espírito de revelação. Deus vai trazer coisa nova para você fazer. Deus está falando aí com você. Deus está moldando o vaso, e Deus está te preparando para algo extraordinário. Eu estou sentindo o poder de Deus. Deus está falando com alguém. Vamos orar? Ontem a gente estava no culto, Deus revelou de forma extraordinária, e tem sido assim já há alguns anos. Deus tem sido muito bom. É uma unção profética que está chegando na sua vida também. Recebe em nome de Jesus. Tem gente aqui, ó, olha o que Deus está falando aqui para mim. Muitas vezes, sabe como Deus fala comigo? No culto, muitas vezes está todo mundo vendo. Agora, muitas vezes eu estou no meu carro dirigindo, estou no banheiro dentro da minha casa, e Deus começa a comunicar. Aí Deus fala comigo, ó, tal pessoa assim, assim. Esses dias Deus falou comigo, ó, está acontecendo isso, isso, e eu vou vir com uma restauração na casa deles. Aí fiquei na minha. Coloquei diante de Deus e fiquei na minha. Sabe o que aconteceu? Já recebi uma notícia que está acontecendo uma aproximação, que está acontecendo algo. É mistério. Então você vê, fica conectado com Deus, que a ideia vai descer, o download, o momento certo. Se você tem uma decisão financeira, você precisa de um sinal de Deus, que você está sentindo medo. Vamos falar a verdade aqui, ninguém é Superman. Até o Clark Kent do Superman tinha coisas que tiravam a força dele. Apesar dele ter aqueles dons, aquele poder todo na vida dele. Tinha momento que ele, sentia momentos de fraqueza. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Vai descer um download aí, viu? Vai descer uma revelação aí, que vai mudar essa situação, que vai mudar essa história. Antes do encontro lá, sabe aquele encontro lá? Antes do encontro lá, Deus vai te dar um sonho falando da postura que você tem que ter. Eu estou sentindo Deus aqui. Antes do encontro lá, Deus vai falar assim com você. Presta aqui atenção, você está dormindo pouco, você precisa dormir mais. Você vai deitar e vai dormir. Aí no sonho vai vir o download, vai vir a revelação. Deus vai falar assim, você vai entrar assim, você vai fazer assim, você vai falar assim. Por quê? Porque Deus já sabe o que está por trás. Deus já está preparando o caminho. De repente de Deus, Ele vai mudar a história de alguém que está aqui. Fiquei meses sem falar essa, hein? Essa eu fiquei meses. Essas falas são ferramentas, mas o que faz a diferença é a unção. A unção te toca agora. E Deus está colocando essa palavra para operar na sua vida. Deus está colocando essa palavra para operar na sua vida. Deus vai restaurar, Deus vai fazer, e você vai se surpreender em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Está vindo espírito de sabedoria e revelação sobre gente que está aqui. Não é sobre uma religião, é sobre um relacionamento. Deus está falando aí, tem gente aqui que nem se sente tão íntimo de Deus, mas você tem um coração sincero, você sabe, que você precisa melhorar, e Deus está falando, eu vou te fazer melhorar. Mas Deus vai te dar uma revelação que vai mudar a sua história. Você está ouvindo? Alguém está recebendo aqui? Alguém está recebendo? Vamos orar. Você vai se alegrar. Eu vejo gente aqui alegre. Fala assim, você contando o seu testemunho, manda mensagem. Deus me surpreendeu. Vamos orar. Antes eu vou dar um breve anúncio aqui. Entra no meu site novo, danieljuniorbr.com.br. danieljuniorbr.com.br. Logo vai ter um lugar lá para você colocar o seu testemunho. Tá bom? danieljuniorbr.com.br. Entra lá no site novo. Vai ser lindo o que Deus vai fazer. Olha lá, quanto mais é dado, mais é cobrado. Verdade, Kátia? Olha aí, glória a Deus. Gente, cuida bem da sua alimentação. Focalize em comer as coisas mais natural, sabe? Fruta. Carne também é muito bom. Vai no nutricionista e fala, eu quero equilibrar. Por quê? O intestino é coisa muito importante. Eu estava vendo um documentário sobre segredos da alimentação, lá no Netflix, e estava falando do intestino. Então me interessou, estava assistindo antes de entrar aqui com vocês.
Eu dormi, perdi uns 20 minutos do documentário, mas depois voltei, né? Voltei no De Repente de Deus, ele né, permitiu entender alguma coisa lá. Vamos orar em nome de Jesus. Ah, você vai se alegrar com o que Deus vai fazer. Você não está sentindo, você não está vendo, mas você está andando por fé, né? Olha lá, segundo... Olha lá, Renata é grata, eu não entendi, mas é tudo... Vamos orar, gente. É o segundo cérebro, é verdade, agora eu entendi. Eu não estou muito ligado nos memes aí. Olha aí, glória a Deus. Vamos orar, gente. Espírito Santo, obrigado porque o Senhor está aqui trazendo alegria, trazendo da sua unção para restaurar nesse período de oração. A tua palavra tem nos mostrado que o Senhor é um Deus que restaura. Pessoas aqui que precisam de uma restauração emocional, pessoas que estão aqui que precisam de uma restauração na vida sentimental, pessoas aqui que precisam de uma renovação, de uma restauração mental. Eu peço que o Senhor venha agir sobre cada um que está aqui. O Senhor é um Deus que faz mais do que pedimos ou pensamos. Pai, muitas vezes o Senhor vai nos testar, nos chamando para orar por pessoas que às vezes nem elas não estão sabendo. Mas a tua palavra fala que quando o Senhor restaurou a sorte de Jó, foi um momento crucial, quando ele orou pelos seus amigos. Pai, eu peço que o Senhor venha de uma maneira especial agora, trabalhar em cada mente, em cada coração, e que cada um aqui possa entender os processos que o Senhor tem na nossa vida. O Senhor nos ama tanto que o Senhor quer nos amadurecer, nos estruturar, nos preparar para viver as suas promessas. Eu peço que o Senhor venha com a restauração espiritual, com a restauração emocional, mental, relacional, na saúde física. Eu declaro cura agora. Eu declaro unção de cura agora, liberada sobre a sua vida, em nome de Jesus. Pai, nós oramos também por uma restauração financeira, por uma restauração profissional. Eu peço que o Senhor venha dar downloads, revelações de negócios prósperos, de negócios que vão trazer grande crescimento ao seu povo que está aqui. Pai, eu peço também restauração ministerial e restauração do chamado de cada um que está aqui agora, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor tem sido sempre bom. Em tempos de grandes batalhas, o Senhor não nos deixou retroceder, nem cair e nem desanimar, porque é a tua força que nos sustenta, é o seu poder que nos sustenta. Nós não temos força em nós mesmos, mas nós estamos dependentes, ancorados em Ti. A nossa fé está em Ti, Senhor Jesus. A Tua palavra nos diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Pai, eu peço que o Senhor libere uma unção a nível mental agora, trocando os pensamentos, colocando pensamentos de paz e não de mal. Pai, libera uma mentalidade de abundância, que cada um aqui possa entender que o Senhor é um Deus do mais do que o suficiente e que nesses dias, enquanto o mundo está em trevas, a glória do Senhor está sendo liberada sobre nós. Eu queria você escrevendo: a glória do Senhor está liberada sobre a minha vida, em nome de Jesus. Que poderoso, Deus está fazendo algo poderoso na sua vida. Eu estou sentindo a unção fluindo, estou sentindo o poder de Deus liberado sobre a sua vida, em nome de Jesus. É isso, gente, que especial. Estamos aqui no propósito de oração às 5 da manhã, orando por cura, libertação, prosperidade, proteção, né? E às 7 da noite, orando por recuperações divinas, por uma recuperação sobrenatural. Testemunhos estão chegando de toda parte e Deus está fazendo coisa extraordinária. E Deus vai continuar fazendo na sua vida, sabe? Escreve aí: Deus vai fazer coisa poderosa. A seu tempo, o Senhor vai fazer coisa poderosa na minha vida. Então mantenha-se na fé, na expectativa do que Deus vai fazer na sua história, em nome de Jesus. Se você chegou aqui depois, pega a oração do começo, Deus quer falar com você, tá bom? Eu declaro que você vai deitar e vai dormir tranquilo, sabe? Deus está visitando o seu sono. Alguns aqui vão ter um sonho, uma visão, uma visitação durante essa noite, em nome de Jesus. Recebe? Falei, eu recebo essa palavra. Eu recebo todo tipo de coisa boa de Deus na minha vida, em nome de Jesus.
Olha aí, Juarez está liberado, glória a Deus. Cássia, Núbia, Ivone, glória a Deus. Ângela, que poderoso. Se você puder, aperta aí o seu like no vídeo, deixa o Espírito Santo tomar o seu dedo. Por quê? Porque aí mostra para mais pessoas. Compartilha com alguém que Deus colocar no seu coração. Dani, Cássia, Renata, Grata, Ferreira, Penha, glória a Deus. Eu tomo posse dessa palavra, é isso aí. Olha aí. Robert Ferreira, Jerusa, recebi sua mensagem, Jerusa. Glória a Deus. A Jaqueline Batista, que poderoso. O José também, Deus abençoe. O José que vai governar em nome de Jesus. É isso, gente. Aqui na descrição também tem as formas de ofertar. Evelyn Lorena, olha aí, glória a Deus. Claudete, que poderoso. Claudete, Deus tem uma ideia aí, ó. Deus tem uma ideia grande, uma ideia especial para a sua vida. Vai vir sim uma ideia. Sabe que às vezes fica uma coisa dentro de você, uma coisa na sua mente. Você fala, e se eu fizesse isso? Acho que não vai dar certo não. Deus vai deixar claro para você que ideias divinas estão chegando para você, em nome de Jesus. Aqui na descrição também tem as formas de ofertar. Estamos aqui no propósito de oração, 5 da manhã, 7 da noite e 23 horas. Tá bom? Até o nosso próximo encontro. Até lá.